Então tá, gente, nós temos três aulas desse módulo, né, chamado Mundo Espiritual. Nós falamos na semana passada um pouquinho sobre uma introdução e talvez a conclusão mais simples ou mais clara que a gente chega é que o mundo espiritual, de acordo com a Bíblia, ele é real. Então eu preciso me atentar a como lidar com ele, né, porque ele interfere diretamente na minha vida de várias maneiras possíveis. Então, a gente começou lendo Efésios capítulo 6, nós vimos uma primeira parte, falando ali a partir do versículo 10, sobre a realidade dessa batalha espiritual, e agora a gente vai ver a continuação disso, que tem tudo a ver com a armadura espiritual. Então, algumas características dessas são muito importantes. Em primeiro lugar, que se o mundo espiritual ele é real, e nós estamos numa batalha, como Paulo vai falando ali em Efésios capítulo 6, nós precisamos aprender a nos defender nessa batalha, ou pelo menos nos aliar a Deus nessa batalha também. Então, para isso, a gente precisa entender como funcionam as armas espirituais e todas essas características que a gente vai ver hoje. Então, cada um dos pontos que Efésios 6 fala, a gente vai dar uma estudadinha e compor com outros textos também, compreendendo um pouquinho mais sobre a nossa proteção espiritual ou coisas que nós não vemos com o olho, mas realmente afeta tudo que nós estamos passando. Talvez um primeiro cuidado dentro disso é a questão de literaturas que a gente pega para se basear sobre como nós nos protegermos. Porque a verdade é que quando eu entendo que o meu inimigo é o meu vizinho, então eu preciso aprender a proteger do meu vizinho. Então eu me mudo, ou eu boto o som mais alto, ou eu fecho a janela, ou eu arrumo uma briga com ele, alguma coisa eu vou fazer. Quando a Bíblia fala que os nossos inimigos não são carne nem sangue, ou seja, não são nenhum tipo de pessoas, mas são potestades e principados, ou seja, está no mundo espiritual, eu preciso aprender a me proteger de uma maneira diferente. E aí é onde mora muitas heresias, é o ninho de grandes heresias. Se você vai procurar no Google livros como Manual da Batalha Espiritual, A Guerra Espiritual, Como Lidar com a Batalha Espiritual, a gente precisa ter muito cuidado. E talvez o maior crivo é a hermenêutica, né? A hermenêutica é a forma que eu interpreto a palavra de Deus. E isso precisa ser contextualizado, precisa ser compreendido de acordo com o tema que está sendo trabalhado no livro, diante do contexto do próprio livro também que está sendo abordado. Então, tem várias características que a gente precisa avaliar. Por isso, livros precisam ser bem cuidados. Eu vou não recomendar um e vou recomendar um livro aqui só para a gente poder começar, tá? Tem um livro que é do Ron Phillips, que chama Entendendo a Batalha Espiritual. Esse livro é um daqueles livros manuais que fala tudo que você precisa saber sobre a batalha espiritual. E chega um ponto que ele fala um pouquinho sobre aquela ideia que nós falamos na aula passada de mapeamento espiritual, ou seja, quando que você percebe que tem alguma coisa na sua vida que está atrapalhando e que pode ser ação de algum demônio na sua vida. Só que o texto que ele usa da palavra de Deus é Marcos 5. Marcos 5 é o Gerazeno, né? Onde tem um demônio gerazeno e aonde nesse ambiente ele vai falando várias características. Então ele fala: esse homem morava entre as cavernas, usadas como túmulos, e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo com correntes. Então, se você está passando por um momento de isolamento, cuidado, isso pode ser ação de um demônio. Literalmente essa é a frase, tá? Então ele ficava muito irritado. Ó, então a irritabilidade é a ação de um demônio. Cuidado. Então, você pega um texto que não está falando, ele está falando sobre uma história de algo que aconteceu e não sobre um manual de como detectar ações demoníacas na nossa vida, e você pega aquilo como base. Então, esse é o nosso cuidado. Cuidado com o que você vê ao seu redor, porque pode não ser algo bíblico, apesar de usar textos bíblicos. É por isso que a hermenêutica entra para saber, tá, isso aqui está de acordo com a palavra de Deus ou não. E uma sugestão de um livro legal, tá? Que é uma boa referência, talvez não completa, mas é pelo menos um início. Ele chama Guerra Espiritual do Hernandes Dias Lopes, tá? Ele é um livro curtinho, resuminho, tá? Não é muito grande. Ele não fala sobre tudo, mas o que ele fala, em geral, é bem confiável, é mais tranquilo. Algumas coisas das aulas aqui que eu estou trazendo, estou me baseando também nesse livro, então é uma boa referência, pelo menos para a gente poder ter uma ideia, tá? Então, eu queria começar falando disso. Muito se fala sobre esse tema, e se a gente entende que é algo real, a gente começa a lidar como algo real, mas precisamos ter boas referências, beleza?
Na dúvida, pergunta pra a gente vai ter a alegria de, se não conhecer, poder dar uma olhadinha, folhada para ver se é uma boa referência ou não, mas em geral a gente consegue ter uma noção também do que nos ajuda, o que acaba talvez nos levando para outros lados também nesse sentido, tá bom? Entrando na nossa aula, então, eu queria voltar para Efésios capítulo 6 e a gente ler toda essa descrição que Paulo continua falando sobre a batalha espiritual, mas agora ele entra sobre como eu lido com essa batalha espiritual. E aí ele chega em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 13. Olha o que diz nestes textos aqui. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo, assim mantenham-se firmes. Ou seja, o que a gente percebe aqui? Em primeiro lugar, Paulo não está falando sobre uma situação em que para ele era distante, mas algo muito próximo. Imagina que Paulo ele estava preso nesse momento em Roma. E ele estava preso, e geralmente essa prisão domiciliar, como se chamava, né, dentro de uma casa, ela acontecia onde o prisioneiro estava acorrentado a um soldado, certo? E esse soldado pretoriano, da guarda pretoriana, ou seja, pessoal do imperador, ele acompanhava esse prisioneiro durante todo o período que ele estava ali. Então, imagina a cena em que Paulo está escrevendo essa carta, provavelmente acorrentado com um soldado pretoriano, e olhando para esse soldado, a sua armadura, talvez venha a ideia de, puxa, isso aqui é uma boa ilustração. De alguma forma eu posso usar isso para o que eu estou vivendo aqui também. Então, obviamente a gente não tem uma referência clara disso, mas certamente era uma das armaduras que essa armadura espiritual representa, era uma das armaduras mais comuns de um soldado romano. Então, isso certamente estava na mente de Paulo. E com isso, ele começa falando algumas características exatamente desse texto aqui. A primeira característica que ele fala é que a ideia é que nós precisamos usar toda a armadura. E não apenas uma parte da armadura, mas toda, por inteiro. E a verdade é que, se eu não entender que eu preciso usar toda a armadura, quer dizer que, da mesma forma que um soldado sem capacete ele está protegido na sua parte vital, nós, se abrimos mão de algo na nossa vida espiritual, nós estamos desprotegidos naquela área também. Então, isso é importante, eu entender o que é toda a armadura e eu me equipar com toda a armadura. Se a luta é espiritual, e entendendo que essa luta é espiritual, eu preciso entender que eu não luto contra pessoas, contra causas, contra ideias. Jogar toda a minha luta ou toda a minha defesa com relação a essas pessoas é como eu jogar água na fumaça e não no fogo. De alguma forma, vão ter coisas que vão me proteger, vão me preservar, e eu preciso ter cuidado. Mas minha luta final não é contra isso. Não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. Então, quando eu luto com carne e sangue, eu uso lá armas humanas, armas físicas. Quando eu luto com principados e potestades, eu preciso entender essa armadura espiritual. É uma luta espiritual com armas espirituais. E por fim, existe a ideia do preparo para os dias maus. E é muito importante isso, porque a verdade é que não é que eu consigo escolher se na minha vida vão ter dias bons ou dias bons ou dias ruins, ou que, se eu me equipar com essa armadura, então não haverão dias maus. A verdade é que nós vamos passar por dias maus. Olha o que Paulo estava vivendo. Paulo, ele conheceu a Jesus, começou a caminhar com ele, e dali foram muitas dificuldades. Se você olha a descrição de Paulo, e ele mesmo comenta em alguns lugares, fui apedrejado mais de uma vez, sofri naufrágio, fui expulso de cidades, apanhei de todo lado, fui preso. É isso que ele está vivendo. Então, dias maus existem. E muitas vezes os dias maus, eles não são simplesmente dias em que existe uma opressão grande, em que puxa, eu sou preso, alguma coisa, porque isso é muito raro que aconteça hoje na nossa sociedade no dia a dia. Mas dias maus são dias em que eu cada vez estou mais propenso a abrir mão da minha caminhada firme com Deus e ceder a tentações, que podem ser de todos os tipos possíveis. Por isso, o versículo 14 fala exatamente isso: mantenham-se firmes. E aqui eu quero começar já falando sobre algo muito importante. Se você vê um movimento espiritual na televisão, em vários lugares, o que muitas vezes as pessoas falam?
Se o demônio tem poder, ele que apareça aqui. Se o demônio pode fazer isso, então nós vamos reivindicar. Parece que você está quase buscando uma ação demoníaca para você poder mostrar o seu poder, mostrar a sua grandeza. Paulo em nenhum momento fala disso. Paulo não fala sobre nós buscarmos essa devassidão espiritual, essa luta espiritual. Ele fala, mantenha-se firme, porque quando isso vier, você vai estar protegido. Então precisa buscar, simplesmente se manter firme. E essa proposição, ela é muito importante. A verdade é que Satanás já foi derrotado, mas os efeitos dele continuam sobre o mundo. Então, a gente precisa lidar com toda a armadura de Deus, mantendo-se firmes. Nós somos e temos uma posição de defesa e não uma posição de ataque ou uma posição de nós vamos atrás, nós vamos incendiar o inferno, nós vamos nos piores lugares. Se Deus nos chamar, nós vamos. Enquanto não, manter-nos firmes. Como eu disse, eu já tive experiências muito ruins eh, em ambiente de igreja, assim, em momentos, principalmente da pré-adolescência, onde eu via pessoas buscando e dizendo: não, olha, em nome de Deus, eu quero que apareça, porque para mostrar que não tem poder nenhum e coisas aconteciam. E como era ruim para a gente ver aquilo, porque não era alguém exaltando o nome de Deus sobre aquela circunstância. Era talvez alguém exaltando o seu nome através do nome de Deus. E esse é um grande problema. Então, o nosso anseio é nós nos mantermos firmes. E aí, a gente chega em toda a descrição da armadura espiritual. Olha o que diz a partir do versículo 14. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Aqui nós temos a completa descrição da armadura de Deus, da armadura espiritual. E agora a gente vai falar de cada uma dessas características, sobre como elas compunham o soldado, o que tinha a ver para aquela época e o que provavelmente Paulo estava tentando nos explicar, ou explicar primeiro para os Efésios, depois para todos os leitores, sobre como nós podemos nos proteger ou nos manter firmes diante de todas as ciladas de Satanás. Então, vamos entrar propriamente dito na ideia da armadura, tá? Fiz um desenho bonitinho ali para você poder acompanhar um soldado romano, certo? Com a sua armadura completa, e os pontos em que você vê em laranja são os pontos que a gente vai conversando aos pouquinhos, certo? No fim, a gente vai poder entender como é que a armadura completa deles funcionava. A primeira característica que Paulo cita é o cinto da verdade. E é engraçado porque o cinto, ele não fazia parte da armadura. Só que ele segurava toda a armadura. Ele era colocado na cintura, né, da pessoa, então a parte de cima do peitoral, ela fechava ali e era onde geralmente a espada também era colocada. Então, apesar do cinto não ser uma proteção, ele sustentava todo o restante. E é possível que através disso Paulo começa falando sobre o cinto exatamente para mostrar o quão importante é algo nesse sentido que está no meio, né, de tudo que ele está vivendo. Da mesma forma, a verdade, ou seja, o evangelho que Deus revelou, ele é essencial. Entender a verdade, ou entender que Deus usa a verdade para nos poder libertar, é entender que vão haver mentiras. Então, se não há mentiras, eu não preciso me preocupar com a verdade. Existe aquela frase, né, aquela história de que a melhor forma de você identificar uma nota falsa é conhecendo muito bem a verdadeira. Porque pode ter 500 tipos diferentes de falsificações de uma nota, de uma cédula de dinheiro. Mas só existe um tipo de nota real, ou de verdade, certo? Então, quanto mais você estuda a nota verdadeira, a original, mais fácil é você identificar as falsas. Por isso, quanto mais eu conheço a verdade, mais fácil se torna eu identificar o que não é verdadeiro. A maior arma do diabo é colocar dúvida na nossa mente sobre a palavra de Deus. Percebe Gênesis 3, como a gente disse, a primeira ação da serpente no Éden é questionamento. Foi exatamente isso que Deus disse, que vocês não poderiam comer de nenhum fruto de nenhuma árvore. Deus nunca disse isso.
Mas o que Satanás usa é um questionamento distorcendo a palavra de Deus. É o que Satanás faz em todos os momentos. A gente vai ver algumas situações da Bíblia em que ele vai distorcendo. Ele só vai colocando uma meia-verdade que se torna uma mentira completa. Satanás, como a gente viu na aula passada, em João 8,44, ele é o pai da mentira. Então, essa é a sua principal artimanha. De forma que ele conhece a verdade, mas ele sabe muito bem criar artimanhas ao nosso redor. Olha o que diz Isaías 46, de 9 a 10. E aqui já é uma verdade muito grande que a gente precisa tomar posse no sentido de entender essa verdade e viver por ela. Versículo 9 de Isaías 46 diz assim: Lembre-se das coisas passadas, das muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou a Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, o meu propósito permanecerá em pé, e eu farei tudo o que me agrada. Muito bem. O que Isaías está falando sobre Deus? Deus é único. Não existe ninguém igual. E qualquer artimanha de Satanás dizendo que você é o centro de tudo, ou que Satanás é tão poderoso quanto, é uma mentira e que precisa ser confrontada com a palavra de Deus. Só há Deus. Quer ver uma mentira dentro disso que ela é muito utilizada? E aqui eu não quero ofender ninguém, tá? É simplesmente apresentar o que a palavra de Deus diz de uma forma bem clara e o cuidado que a gente precisa ter. Cartomantes, videntes e qualquer pessoa do gênero, certo? Em geral, essas pessoas, elas usam alguma estratégia de ilusionismo, de manipulação de mente, no sentido de psicologia, praticamente, tá? Então é aquilo, eu sei que no campo das ideias, eu digo para você, você está com um problema agora na área de relacionamento. E aí você faz uma cara, mas não é um relacionamento normal, é um relacionamento de trabalho. E você levanta a sobrancelha e fala, achei. E aí a pessoa vai cavocando, ela vai cavocando. Ela simplesmente consegue te ler as expressões e ela vai entrando até que você abra alguma situação e que ela entre. Então, isso é uma coisa. Agora, você pode perceber também em outras situações, até muito no baixo espiritismo, consulta com espíritas ou mãe de santo, alguma coisa nesse sentido, como existem coisas que são faladas e as pessoas que relatam falam, puxa, mas aquilo ali realmente estava acontecendo na minha vida, como é que essa pessoa sabia? Algo muito importante da gente entender é que Satanás não lê mentes. Como a gente viu no texto, Satanás não sabe o que se passa na mente de Deus, não sabe o que se passa nas nossas mentes. Satanás, ele é limitado. Apesar de ter sido um anjo de luz, ele é um ser limitado. Tanto que no Novo Testamento você vai ver, quando Jesus descreve sobre o dia da volta dele, ele fala: nem eu sei, apenas o Pai. Ou seja, Satanás não tem essa informação. Ele não tem informações sobre o futuro, sobre coisas a mais. Ele é limitado. Mas Satanás conhece muito de história. Ele tem uma experiência vasta desde o início dos tempos até hoje. Então, ele basicamente sabe mais ou menos o movimento da humanidade. Ele sabe o que as pessoas estão decidindo. Aqueles ciclos que acontecem de sociedade com o passar do tempo, ele conhece. Então, ele está literalmente careca de saber de tudo isso. Essas são as artimanhas que ele utiliza. Agora, se eu não me firmar na verdade que Deus é o único, ele conhece o meu coração, ele conhece a minha mente, ele é o único que sonda a minha mente, se ele de fato é o único, então eu não preciso temer da mesma maneira Satanás, mas eu preciso me apegar à verdade, porque é muito fácil entrar em qualquer uma dessas mentiras. Então, portanto, o cinto da verdade, ele certamente é uma proteção indispensável para que toda a armadura se sustente. Se a Bíblia não for a palavra de Deus, não importa nada do resto da armadura. Percebe? Se eu não me firmar nesta verdade básica de que a Bíblia é a palavra revelada de Deus, uma autoridade perfeita e que não há erros e que há clareza também na sua informação, eu vou entrar em qualquer outra mentira nesse decorrer e o restante da armadura não importa. Por isso que o cinto é tão importante para toda essa armadura espiritual. Segunda característica é a couraça da justiça. E a couraça era aquele equipamento que ficava no peito do soldado. E a justiça, ela estabelece tanto a parte de um Deus justo que está agindo sobre todas as coisas, quanto principalmente a justificação.
E justificação significa que o Deus justo, vendo a nossa situação de nós injustos, ou seja, pecadores, trouxe Jesus como sendo um justo perfeito, pagando o preço em nosso lugar, de tal forma que ele nos justifica, ou seja, quando Deus olha para nós, não vê o nosso pecado, mas vê a justiça de Jesus. Isso é que é ser justificado. Naquela época, obviamente a couraça, ela protegia os órgãos vitais. E é por isso que ela era tão importante que ela fosse de ferro, fosse de equipamento muito firme, porque ela ia sustentar todos os equipamentos vitais. Qualquer lança, qualquer dardo que fosse lançado no peito sem que houvesse uma proteção, era morte na certa. Então, precisava estar equipado. E da mesma forma que você vê um soldado que é inútil se ele não ter armadura, é inútil nós pensarmos que sem a ideia ou a percepção da justificação, eu vou conseguir estar firme. Olha o que diz Romanos 5, versículo 1. Diz assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É muito legal porque Romanos, ele começa falando sobre todo o problema do pecado. Ele fala sobre o problema do pecado geral, ele fala do problema do pecado para os judeus, ele fala do problema do pecado e como nós estamos perdidos. E aí, Romanos 5, ele fala sobre essa esperança. Mas nós fomos justificados por Jesus, perdoados por ele no sangue dele. Então, nós temos paz com Deus. E isso é incrível. Uma vez justificado, eu preciso lembrar disso, da obra redentora de Jesus. E principalmente que eu não estou aqui pelos meus méritos. Lembra que Satanás muitas vezes usa meias verdades ou mentiras completas que a gente acha tão bonitinho? Você pode ver muita teologia de coach, muita coisa sendo espalhada de que você é o centro do sonho de Deus, você é o plano perfeito, você é a pessoa mais importante. E quando a gente acredita nisso, que de fato existe um ponto de verdade de que o homem, né, é a coroa da criação, nós fomos criados de uma maneira especial, acima dos outros seres criados também, mas não é sobre nós, é sobre Jesus. A Bíblia não fala sobre como nós somos grandes, mas como Cristo é o Rei dos Reis. Então, se eu entro nessa minha verdade, eu começo a querer me considerar mais. E aí está a origem de todo o pecado, de todo o orgulho. Olha o que diz Romanos 8:33. Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, se eu não tenho a justificação clara no meu coração, eu aceito constantemente acusações também no meu coração, acusações de várias coisas. E aqui eu quero traçar uma linha muito importante de que no nosso dia a dia nós podemos talvez escutar três tipos de vozes, tá? Interiores. A primeira é a voz, talvez, do nosso próprio eu, carregada de pecado, carregada da consciência, carregada de algumas avaliações nossas, então é algo mais nosso mesmo, e que, como a gente disse, eu não posso nem culpar plenamente Satanás pelos meus pecados, porque os pecados vêm também das paixões que operam dentro do meu coração. É o meu eu pecador. Então, isso é uma parte. Agora, as duas outras vozes, elas importam muito. Uma é a voz de Deus e outra é a voz de Satanás. Eu quero que você possa avaliar isso na sua vida. Porque, em primeiro lugar, a voz de Deus sempre vai dizer que ainda tem solução. Não importa o quão você está errado, não importa o quão no fundo do poço você chegou, o quanto os seus pecados estão grandes, sempre tem um próximo passo com Deus. A voz de Satanás é: não tem uma solução. O que você vive, você não pode compartilhar com ninguém porque não tem uma solução. O que Deus diz é: siga e persista. Não pare na sua caminhada com Deus. Não pare na sua caminhada cristã. Continue mesmo que esteja difícil. O que Satanás diz é: isso não é para ti. Não vai dar certo. Olha quão hipócritas são as pessoas lá. Para. A voz de Satanás sempre vai nos fazer parar. Sempre vai nos dizer para parar, para desistir, para se aquietar. Por fim, a voz de Deus diz sempre: você confessa e você é perdoado. Você confessa e você é perdoado. A voz de Satanás diz: ninguém pode saber. Ninguém pode saber quem você é, o que você fez ou o que você faz. Percebe que Satanás sempre tem uma voz condenatória, mas que se eu escuto ela, ela começa a parecer uma verdade na minha vida. Eu preciso entender a voz de Deus. E é por isso que eu preciso entender que eu estou justificado, eu sou limpo. Quer ver um exemplo muito profundo de tudo isso? Olha como tem crescido o número de suicídio de pastores. E a maioria desses pastores, você começa a ver a vida deles,
Você, em geral, não encontra algo assim, puxa, esse cara era um bandido, escondido, ou alguma outra coisa. Não. Esse cara estava passando possivelmente por problemas muito difíceis sem que ele pudesse ter alguém que ele pudesse abrir o coração. Talvez histórias muito complexas de outras pessoas que ele estava tomando para si, talvez situações de pecados mesmo, interiores e coisas que ele estava lidando ao longo de tanto tempo e lutando sem poder ter alguém para compartilhar. Ele simplesmente se permitiu ficar sozinho. E ficar sozinho na vida cristã é uma grande receita para a gente desistir em algum momento. Então, percebe como é importante eu entender que a justificação, ela mostra quem eu sou em Cristo e não por mim mesmo. E que se eu sou justificado pela fé, agora eu tenho paz com Deus por meio do que Cristo fez. Então, a couraça mostra toda essa necessidade. Seguindo então, os pés calçados com o evangelho da paz. Os pés de todo soldado, obviamente, eles eram calçados, geralmente com uma bota entrelaçada, né, para ela ficar bem firme, e ela protegia o soldado para duas coisas. Em primeiro lugar, com todos os objetos pontiagudos que os inimigos podiam lançar no chão. Então, imagina que havia um fronte de guerra e que os inimigos, várias vezes, como as botas daquela época não eram tão fortes, tão firmes como hoje em dia de um soldado, então o que se fazia, né? E muitas pessoas até andavam com botas simples ou com sandálias, jogavam vários objetos pontiagudos no chão e a pessoa ia pisando. Um soldado com o pé machucado é um soldado afligido que não faz mais nada. Ele não consegue correr, ele não consegue seguir em frente. Então, essa é a primeira coisa, era uma proteção. Mas o segundo era a prontidão para a marcha. Soldado que dorme com bota, se tocar trombeta, ele está pronto para ir. O soldado que está preparado é aquele que já está vestido. Ele não está descalço para que se chegar algum problema, ele vai então colocar a bota, entrelaçar e ter tudo isso até ali, já acabou a batalha. Ele está preparado. E é por isso que a clareza da missão que o evangelho produz é a preparação para a batalha, assim como as botas da época. Eu entender que o evangelho da paz, que um dia me alcançou, é a minha missão, é eu entender que eu devo estar preparado sempre para isso. No meio de tudo isso, eu consigo pensar algo muito claro que a gente pode ver no nosso dia a dia. Você vai conhecer essa história como eu conheço também. Uma pessoa que muito tempo caminhou na igreja, servia em vários ministérios, estava empolgado, estava servindo. Tem algumas decepções com pessoas, mas continua. Tem outras decepções com o ministério, até que ela fica cansada. E quando ela fica cansada, ela diz a célebre frase: Puxa, eu estou bem cansado. E não tem problema nenhum isso. Eu preciso ter um tempinho para descansar. E esse tempinho para descansar puxa, eu vou parar agora uns 2, 3 mesinhos. Esses 2, 3 meses se tornam 6 meses. E às vezes se torna um ano. E a pessoa aos pouquinhos acaba se afastando, acaba deixando de ter a comunhão com os irmãos. Pô, eu tô tão cansado. Ela começa a viver outras coisas até que de repente a missão já foi apagada. E essa pessoa já não tem mais nem contato com a igreja. Durante a pandemia, a gente viveu N histórias como essa, muitas e muitas, que são tristes, de pessoas que estavam envolvidas no meio de tudo e que, no processo de cansaço espiritual, esqueceram da missão e abriram mão. E hoje, para retornar, é um passo tão grande, tão mais difícil. Por isso que estar com isso claro no meu coração, o evangelho da paz precisa estar claro, isso eu preciso compartilhar com os outros. O conhecimento e a dependência do evangelho pelo qual o homem obtém essa paz. É um equipamento necessário. E no meio de tudo isso, a gente muitas vezes vai tentar eh, ter o anseio, né, de caminhar para poder ter a razão ou para poder ser a pessoa que mais sabe de todas as coisas, mas o que o Evangelho diz é: nós estamos perdidos, a esperança é Jesus. Não é sobre o mensageiro, mas é sobre quem a mensagem está trazendo. O mais importante não é o mensageiro. Para mim é importante estar nesse caminhar, mas o mais importante é o nome de Jesus. Por isso, talvez nesse ponto eu digo muito referente à questão de serviço na igreja, da caminhada com Jesus, não pare. Não ceda às tentações de Satanás de você, aos pouquinhos, diminuir o seu ritmo na caminhada cristã. Deus sempre vai te dar tempo para você ter comunhão com os irmãos e ter oportunidades com os irmãos. Se você orar, Deus vai trazer essa oportunidade. Talvez não do jeito que você queria, mas ele vai trazer.
Deus sempre vai abrir portas para que você possa, de alguma forma, servir outras pessoas. Então, e sempre vai abrir portas também para que você possa compartilhar do evangelho. Então, não feche os seus ouvidos, seus olhos para isso. Porque você se cegar a isso é provavelmente você ceder aos pouquinhos para esse esquecimento, não estar preparado. No meio de tudo isso, olha o que diz Isaías 52, versículo 7. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas. Sabe o que significa boas novas? Evangelho. Que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Isaías estava falando de uma característica da qual, naquela época, era em parte uma verdade sobre o rei que um dia viria, mas quando nós vemos no Evangelho, é de fato o rei que já veio. Jesus estava compartilhando sobre si. Então, quão formosos são os pés daqueles que caminham. Romanos 10, depois, Paulo vai repetir exatamente essa frase. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, então, quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho e compartilham essas boas novas. Eu preciso saber a minha missão. Esquecer a missão é parar de caminhar. Por isso, como a gente teve hoje mesmo um culto de batismo, isso nos ajuda a lembrar a minha missão, compartilhar do reino, apresentar o evangelho. Eu estou focado nisso. Amanhã eu vou ter outra oportunidade para fazer isso. Eu preciso estar ligado na minha missão. O texto continua e ele vai falar então do escudo da fé. O escudo da fé é uma outra característica. O escudo da fé não é aquele escudo como a gente vê, talvez, do rei Arthur ou, enfim, da época da Idade Média, alguns outros lugares, onde ele era redondo, um pouco menor, protegendo algo mais específico. Esses eram escudos grandes, que eles protegiam quase a pessoa inteira. E esses escudos, eles tinham duas camadas de madeira. A camada exterior, ela servia com um propósito muito específico. Naquela época, as flechas, como eram lançadas de longe, eles geralmente deixavam elas flamejantes, ou seja, colocavam no fogo e arremessavam. Se isso alcançasse um soldado sem o escudo, era fácil, talvez, mesmo que não penetrasse nele, pegasse fogo ali onde ele estava e fizesse com que todos se dispersassem. Então, o objetivo do escudo de ter duas camadas é porque se essa flecha batia na camada externa, a própria camada externa, como era uma madeira muito grossa, ela extinguia o fogo. Então, o objetivo deles muitas vezes era criar aqueles paredões e aqueles ambientes onde esses escudos fossem cobertos e quando houvesse o ataque inimigo, nada acontecesse. Então, ele era uma proteção muito grande para todas as coisas externas. Da mesma forma que a tentação é algo promovido ou levado por Satanás para a nossa vida e que pode nos levar para mentiras profundas e nos destrói aos poucos. E é por isso que a gente precisa estar tão atento às ciladas que Satanás coloca. Fé é exatamente o objetivo desse escudo. E fé é a confiança plena de que o que Deus diz é o melhor. Olha o que diz Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, a fé é um instrumento da minha caminhada com Deus. É indispensável. E sem ela, eu começo a entrar em mentiras e inverdades no meio de tudo isso. A salvação não está atrelada simplesmente ao fato de eu ter fé em algo, mas eu ter fé em Cristo como meu Senhor e Salvador. Então, Romanos 10, 17 é um outro texto que fala de certa forma sobre isso, que fala, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Então, essa clareza da palavra de Deus, essa clareza sobre o que Deus diz é a verdade e é o melhor para mim, ela vai ser importante. Porque vão ter momentos em que a gente vai passar por dias maus. Escutando a história de um pastor que caiu mais de uma vez em adultério, ele foi compartilhar com um amigo muito profundo também sobre essa situação e esse amigo muito muito próximo, né? Ele perguntou, cara, como é que isso aconteceu na tua vida, cara? Tu era pastor, estava caminhando bem no ministério, isso simplesmente aconteceu. E aí ele disse, né? Bom, na verdade, eu simplesmente achei que isso nunca poderia acontecer comigo.
Nunca imaginei que algo assim poderia acontecer comigo. Eu baixei a guarda. Foi só isso. E permitiu com que eu abrisse mão do meu casamento, daquele momento, que eu cedesse para outra relacionamento com outra mulher e tudo mais. Eu só achei que eu era forte o suficiente. É só isso. Às vezes é um movimento simples, mas que se eu não entender que o que Deus diz é o melhor para mim, provavelmente as flechas me alcançam. E quando essas flechas alcançam, podem não machucar de primeira nem de segunda, mas elas vão começar a mexer. Ninguém trai porque um dia uma mulher bate na porta pela primeira vez e diz: "Oh, eu quero te ter, você é um sonho da minha vida". Não, são movimentos pequenos ao longo de muito tempo na direção errada que faz com que uma pessoa ceda a essas tentações e caminhe. É quando o marido, por muito tempo, deixa de confessar pecados para a esposa e a esposa, então, vive como se nada tivesse acontecendo e ele vai permitindo cada vez coisas maiores e permitindo que Satanás diga: não fala. Não fala. É quando a esposa, ao longo de muito tempo, vai escondendo coisas também em relacionamentos e flertes que tem com outras pessoas do marido e vai pensando: se ele souber, ele vai me largar. Se ele souber, ele não vai querer saber de mim. Se ele souber, vai ser ruim para a vida dele, para o ministério dele, para tudo que nós estamos vivendo, para nossa imagem como cristãos. Então isso vai sendo escondido até que coisas piores aconteçam. Por isso, a fé diz de que o que Deus me mostra, mesmo que eu não veja, é o melhor. Se ele diz para me permanecer fiel, é o melhor para minha vida e eu preciso estar firmes também nisso. Por isso, são pequenos detalhes que a gente precisa se atentar. Muitas vezes não são coisas grandes. Eu estava lendo um dos livros e ele estava sobre batalha espiritual, ele estava falando é, que muitas vezes o nosso maior medo no meio de tudo isso espiritual é alguém cair endemoniado na nossa frente. E aí a gente não saber o que fazer e falar: meu Deus, que horror! E essa talvez é a maior coisa. E isso certamente é algo grande. Mas eu acho que a gente devia temer um pouquinho mais também aquelas circunstâncias que são tão sagazes e tão simples e parecem tão bonitinhas ao nosso redor e que são tão perigosas e ardilosas no nosso coração também. Um simples flerte, uma simples proposta, uma simples ideia, coisas pequenas que a gente nem percebe e não parecem tão feias, parecem bem bonitas, mas que com o passar do tempo a gente vai permitindo destruir o nosso coração. Continuando, quinto elemento, então, é o capacete da salvação. E o capacete da salvação, obviamente, né, era aquele objeto que protegia a cabeça e simplesmente era a parte principal para que o soldado não fosse na primeira flechada já atingido e já caísse também ali. Então, ela é que nos sustenta e protege de fato a nossa mente de todas as ciladas, de todos os inimigos que poderiam vir nessa região. Da mesma forma que o capacete da salvação, ele protege a nossa mente com as ciladas e as mentiras do diabo. E é por isso que, no meio dessas verdades, a gente precisa começar a entender alguns pontos muito específicos. A salvação, ela não olha para trás. Ela não apenas mostra o perdão do passado, mas é uma fortaleza para as lutas do pecado que vem para frente. E se eu entendo que a salvação ela me faz deixar de olhar para trás, para o meu erro do passado, e me faz começar a olhar para frente com a perspectiva de Jesus, eu começo a ter um cuidado diferente sobre as circunstâncias. Olha o que diz Filipenses 3, de 13 e 14. O próprio Paulo diz: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo é: o meu passado, ele foi apagado em Cristo. Então, eu não quero mais olhar para trás, porque pessoas vão me acusar disso, mas em Cristo eu estou perdoado. Agora eu quero avançar para frente. Eu quero continuar caminhando com Cristo até o final da minha vida. Porque se eu não tiver esse foco, eu vou perder, talvez, a minha caminhada. Uma característica muito importante do capacete daquela época é que aquele capacete era pesado e ele impedia muitas vezes o soldado de olhar para trás. E é por isso que tinha essas separações, ou era algo pequeno para que o soldado simplesmente olhasse para o seu foco e olhasse para frente. Essa é a ideia da salvação. Ela olha para frente e eu preciso caminhar. Quer ver uma mentira que é colocada muitas vezes no meio disso? Eu quero, talvez,
acrescentar de uma forma bem simples, talvez, ou pelo menos um esboço disso, a questão de maldição hereditária. Você já ouviu essa frase, com certeza, e ela talvez acaba mexendo com a gente, porque é algo que se escuta ao redor, né? De, puxa, se seu pai, se a sua mãe, se seu avô, seu bisavô teve algum contato de alguma forma com algo assim, ou teve um ambiente assim nesse sentido, então cuidado, você provavelmente já está com uma maldição, é por isso que as coisas não estão dando certo na tua vida. Então, percebe mentiras que fazem com que a gente olhe para trás, remonte o passado e vá para trás, ou puxa, os meus erros vão ser levados para os meus filhos, para os meus netos. Então, da onde geralmente surge essa característica? Olha o que diz Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás cultos, né? Sobre imagens ou sobre deuses alheios, não o nosso Deus verdadeiro. Porque eu, Senhor, o teu Deus, sou o Deus zeloso que castiga os filhos pelos pecados dos pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. O que se interpreta desse texto às vezes? Bom, então, se alguma pessoa na minha genealogia adorou outros deuses que não a Deus, então, na terceira e quarta geração, nós estamos amaldiçoados. Sabe em que contexto estava sendo dito isso? Num contexto onde os 10 mandamentos estavam sendo apresentados e toda a ideia dos mandamentos para com o povo de Israel. Sabe o que aconteceu nessa época? 3 ou 4 gerações foram punidas. Sabe como? Elas foram levadas cativas por outros povos, foram para o exílio e sofreram de muitas formas físicas pelo pecado dos pais. Sim, isso aconteceu de fato. Agora, eu associar isso a simplesmente dizer na minha vida, pô, então agora o que aconteceu com a minha vida, essa doença, essa circunstância, então é a culpa da minha família, eu preciso então numa regressão espiritual, algo mais, cuidado, porque o sangue de Jesus nos liberta. Existem circunstâncias, obviamente, consequências de decisões. Se meu pai tinha dívida, essa dívida passou para mim, eu lido com as dívidas. Isso sim. Agora, coisas espirituais. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quer ver uma história rapidinho, só para a gente contextualizar? João capítulo 9. Os discípulos chegam com Jesus, então, numa região, e eles veem o cego de nascença. E os discípulos, então, perguntam para Jesus: Jesus, quem pecou para que esse homem fosse cego, o pai ou a mãe? E Jesus disse: nenhum deles. Ele nasceu cego para honra e glória de Deus. É para isso. E depois ele reavê a sua visão e também isso acontece para a honra e glória de Deus. Por isso, o cuidado de entender que a salvação ela olha para frente é o cuidado de entender que eu preciso caminhar na minha vida constantemente nesse sentido. Por fim, a última parte dessa armadura é a espada do Espírito. E a espada, naquela época, era a melhor arma possível que um soldado podia carregar tanto de ataque quanto de defesa. Então, se você vê muito no esgrima, principalmente, né, a arma também, a espada também é utilizada para defender os golpes. Então, assim era a espada. A melhor arma que nós temos contra as ciladas do inimigo é a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e assim que Paulo relata. Respostas para os questionamentos precisam vir com a palavra de Deus. E talvez o maior exemplo que a gente possa ter na própria palavra de Deus é a tentação de Jesus no deserto, em Mateus capítulo 4. Você vê ali 3 questionamentos que Satanás faz depois de Jesus estar passando por 40 dias de fome, de sede, sofrendo muito. Ele está num momento muito difícil da sua vida, mas era onde marcaria a sua caminhada com Deus, o seu início do ministério. E ali, Satanás tenta com a palavra de Deus distorcida. Lembra que eu falei? Satanás sempre usa questionamentos da palavra de Deus de uma forma distorcida que você pensa, puxa, mas tem isso mesmo lá. É verdade, tem isso mesmo lá. Olha a primeira tentação. Se você é o filho de Deus, transforma pedra em pão. Tá na Bíblia, dizendo, se o filho de Deus tem o poder sobre tudo, ou aquele quem Deus é, tem o poder sobre tudo, tá lá. Agora, o que Jesus responde é com a palavra de Deus. Ele diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então ele começa a responder com a palavra de Deus. Segundo, se você é o filho de Deus, atira daqui, desse precipício, e manda que os teus anjos te peguem. O que Jesus responde? Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Terceira tentação,
se você me adorar e se você me prostrar, se você se ajoelhar diante de mim, todos esses reinos serão seus. O que que Jesus responde? Está escrito: adore somente a Deus. Todas as respostas de Jesus naquela tentação são com a palavra de Deus. E o que acontece depois disso? Satanás sai. Percebe? Resistir a Satanás não é um ataque pessoal em que eu vou, então, vou fazer meu apologética agora contra Satanás e resolver mostrar como eu sei. Não é isso. Mas é a minha principal defesa diante dos ataques de Satanás. É a palavra de Deus. E quanto mais clara ela está no meu coração, mais simples e mais fácil será lidar com os grandes problemas da minha vida e as grandes decisões difíceis ou os momentos de grande tentação, as ciladas, elas são respondidas com a palavra de Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É essa a forma que nós resistimos, com a palavra de Deus de uma forma muito clara. Por isso, são importantíssimas esses aspectos. Porque, como a gente disse antes, da mesma forma que o soldado, estando apenas com parte da armadura, ele está desprotegido em outra parte, nós, espiritualmente, se a gente abre mão de alguma dessas coisas, a gente está desprotegido. Então, isso sim são coisas que compõem a batalha espiritual. Por fim, pensando em tudo isso que nós temos, talvez uma das partes mais importantes, ou como Paulo fecha essa porção, é falando da oração do Espírito. Olha o que que diz esse texto. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Três características que a gente percebe dessa oração, agora caminhando aos pouquinhos para o nosso final da aula. Em primeiro lugar, Paulo diz que essa oração no Espírito, essa oração real, ela precisa ser constante, não apenas nas dificuldades. E a nossa maior falha, talvez, é que a gente começa a orar quando o problema aconteceu, né? Quando a gente foi tentado, ou quando a gente já caiu na tentação e fala: Meu Deus, me ajuda a não ter tantas consequências sobre isso, ou me ajuda que agora eu estou numa situação muito difícil. O que Efésios 6,18 diz é: você tem que aprender a orar em todas as circunstâncias e não só quando as coisas difíceis acontecem. Porque o preparo para a batalha acontece sempre, porque a batalha não para. Então, a primeira característica é uma oração constante. A segunda é uma oração intensa. É uma oração que precisa de perseverança. A oração súplica, tendo isso em mente, estar atento, perseverante. Eu não posso parar porque eu estou cansado, porque tem dias bons, tem dias maus. Eu preciso ser constante, mas eu preciso ser intenso, perseverante, não parar. Muitas vezes eu digo, a minha oração, quando eu oro só 10, 15 minutos, e se eu não escrevo aquela oração, eu não estou usando todo o meu cognitivo para pensar naquilo, é só praticamente uma reza. É só algo que eu cognitivamente sei fazer, então Deus, obrigado por esse dia, obrigado por isso. Eu estou só falando palavras, eu não estou pensando naquilo. Muitas vezes eu preciso de pelo menos 15 minutos só para focar na minha oração. Então eu preciso de mais que 15 minutos para orar, para que eu possa entrar em oração, para que eu possa ter um tempo genuíno com Deus e realmente colocar diante dele as circunstâncias que eu estou vivendo. Por fim, terceira e última característica, não deve ser uma oração egoísta, mas sim uma oração altruísta. Orar tão intensamente pelos outros quanto por nós. É aquilo de que muitas vezes, quando a gente está passando por um problema e fala, nunca orei tanto na minha vida. Só que o tempo inteiro tem pessoas ao nosso redor passando por dificuldades. Sabe uma coisa difícil que a gente não faz? Você vê casais ao seu redor, tá? Casamentos que estão ao nosso redor, pessoas que estão ao nosso redor, e que hoje parece que está tudo bem, mas a gente não para orar pelo casamento deles, pela família de cada um, pelas circunstâncias que os outros estão vivendo. Geralmente a gente se preocupa com as nossas circunstâncias, com o que a gente está vivendo, que está difícil, mas às vezes os problemas e os deslizes a gente nem percebe nos outros e acontecem tão rapidamente. E aí a gente começa a orar. Deus abençoa aquele casal que já se divorciou, que já aconteceu isso, que essa circunstância aconteceu. Certamente é o momento de orar. Mas muito antes também a gente precisa orar. Pelos casais, talvez que a gente não perceba nada. Por pessoas, pelos jovens. Você vai ver os jovens na igreja. Quem mora sozinho, quem é solteiro, quem passa por muita coisa, tem muita tentação, tem muita possibilidade de fazer coisa errada. E a gente precisa aprender a orar pelos outros. Porque eles estão no meio dessa batalha, talvez estão sofrendo. E nós podemos ser, de alguma forma, esse ombro amigo. Nós não estamos sozinhos na batalha.
A igreja está junto dessa batalha e a gente precisa aprender a estar juntos por isso. Assim, para a gente terminar essa nossa primeira aula, a batalha espiritual ela mostra que existe essa batalha do bem contra o mal. De forma alguma, essa batalha é uma batalha da qual a gente não sabe o final. A Bíblia fala em Apocalipse que no final, diante de todos, de principados e potestades, Deus será o verdadeiro vitorioso e Cristo será o Rei dos Reis, que reinará sobre tudo e todos. No meio de tudo isso, a vitória é certa no final com Cristo. Mas a segunda característica é que é importante a gente conhecer o inimigo para utilizar as armas certas. Como eu disse, se eu menosprezar o poder do inimigo, eu menosprezo a necessidade das armas. E quanto mais eu entendo que o inimigo tem poder, e apesar de ser limitado, que ele tem as suas estratégias e artimanhas, mais eu utilizo as minhas armas. Quem ora pouco está muito mais propenso a cair nos pecados e nas lutas. Por isso, pelo simples fato da gente não ler a Bíblia o suficiente, orar pouco, conversar espiritualmente com pessoas pouco, não confessar pecados, isto é abrir brechas para que Satanás possa atrapalhar nossa vida em muitas formas. Por fim, é uma luta constante, inclusive quando a gente acha que está tudo bem. Sabe quando a gente acha, puxa, essa semana tá maravilhosa, tá tudo ótimo, cuidado. Talvez tem coisa acontecendo que você nem percebe, cilado de Satanás, quando estão tudo tranquilo. Por isso, é uma oração constante, é uma batalha constante e que a gente precisa estar constantemente atentos. Amém?